Hoje vamos discutir um pouco sobre a era das incertezas. Desse mundo líquido que comentei um pouco no último vídeo postado no canal, sobre a obra Tempos Líquidos, do escritor, sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman. Hoje gostaria de trazer algo mais prático, trazer exemplos que fazem parte dessa abordagem discutida por Bauman. Entre vários contextos que nós podemos aprofundar de acordo com o conteúdo de toda a sua obra, eu vou adentrar para a questão do mundo do trabalho, que é algo que podemos pensar e que traz para a nossa realidade de como vivemos hoje. Há outros pontos, outros questionamentos nos quais eu pontuei no vídeo anterior e que depois, diante de alguma oportunidade, posso dar continuidade. Mas hoje eu gostaria de falar sobre a questão do mundo do trabalho mesmo. As instituições que deviam nos passar uma segurança enquanto trabalhadores, elas estão fragilizadas. Até então, isso não é perceptível em um mundo capitalista, movido pelo neoliberalismo, por uma razão neoliberal, e nós não percebemos o tamanho dessa fragilidade. Nós, na maioria dos trabalhadores, não temos seguranças que nos garantam, de certa forma, nossos direitos. Isso vem sendo conduzido de uma forma que passemos a acreditar, a aceitar que é algo totalmente normal. No mundo sólido, como dizia Bauman, essas instituições eram mais estáveis, mais sólidas. Hoje o mundo do trabalho funciona, em sua maioria, através de contratos temporários, vínculos frágeis com as empresas. Hoje o mercado brasileiro vive uma realidade marcada pela flexibilização das formas de contratação e pela precarização de direitos, especialmente com a expansão do trabalho intermitente, da uberização, mesmo tendo ainda alguns direitos dos CLTs, ainda garantiam os direitos básicos como férias, 13º salário, FGTS, muitos trabalhadores enfrentam vínculos frágeis e uma insegurança jurídica enorme que faz parte da nossa realidade. Muitas vezes não nos atentamos para o fato. Citar aqui um pouco das diversidades desses contextos trabalhistas nos quais temos dentro da nossa realidade. Temos aí a questão do CLT tradicional, onde garante registros em carteira, férias, 13º, e uma jornada máxima de 44 horas semanais, com adicionais de insalubridade, periculosidade, noturno, de acordo com o contexto de cada profissional. Temos também o trabalho intermitente, onde o empregado só recebe quando ele é convocado para trabalhar. Há também aí um direito proporcional, nesse caso. Há férias, 13º, mas a instabilidade ainda é enorme. Há também a questão da pessoa jurídica, onde empresas contratam profissionais como prestadores de serviço, sem vínculo empregatício, sem um vínculo firme. O trabalhador aqui pode estar perdendo direitos, mas de certa forma ganha autonomia. Há uma autonomia relativa, em que aí há uma análise se vale a pena ou se não vale. E a terceirização, que cada vez se torna mais comum na nossa realidade brasileira, onde o trabalhador é contratado por uma empresa intermediária. E nós temos outros contextos, como por aplicativos, onde, por exemplo, motoristas, entregadores podem viver sem um vínculo formal e que não tem direito a férias ou FGTS, dependendo de negociações coletivas e decisões judiciais. Teletrabalho, home office, são alguns dos trabalhos modernos, que são regulamentados, mas ainda deixam lacunas para o trabalhador. Porém, quando nos vende a ideia de autonomia diante do trabalho,
Passamos a internalizar a ideia de que temos liberdade para o trabalho, porque trabalhamos em casa, porque administramos as plataformas, o mundo digital é um exemplo muito comum também na realidade de hoje. E muitas vezes essas 8 horas, que deveriam ser no máximo 8 horas, você acaba trabalhando 12 horas ao dia, 10 horas, sem nenhum direito que lhe é garantido. Essa é uma realidade brasileira, mas não só brasileira, ela é uma realidade global, né? Isso é fruto do mundo capitalista, né? Então, no capitalismo mais sólido, que não se sustentou por muito tempo, tínhamos a ideia de mais segurança. Hoje, no capitalismo líquido, no mundo líquido, em tempos líquidos, como afirmou Bauman, nós vivemos uma instabilidade, porém, uma instabilidade muito grande nesse mercado de trabalho, porém, nos é vendida uma ideia de liberdade. Vendidos pelo quê? Pela ideia do neoliberalismo. Essa ideia está muito contida nessa obra aqui. É uma obra que não é uma leitura, digamos, muito fácil de entender. É uma leitura um pouco complexa, porém que quer se aprofundar um pouco no assunto sobre isso, sobre entender como funciona o mundo neoliberal, como funciona o capitalismo moderno. Sugiro como leitura. Também um grande autor que fala, um autor contemporâneo, né, dos nossos tempos, que fala sobre essa questão, sobre essa precarização do trabalho moderno, é Ricardo Antunes, né, tem uma obra toda sua, ele tem uma grande obra voltada para essa explicação sobre o mundo do trabalho. Quem tiver interesse em se aprofundar no tema, são sugestões de leituras, mas continuando aqui a nossa discussão sobre a questão do mundo neoliberal, que muito é falado nessa obra A Nova Razão do Mundo, né? Então, um ensaio sobre a sociedade neoliberal. O que é que o neoliberalismo nos trouxe? O neoliberalismo criou uma lógica em que cada pessoa é vista como uma empresa de si mesma. É-nos introduzida, é-nos vendida uma ideia de que nós somos uma empresa de si mesmos. Somos totalmente responsáveis pelo nosso sucesso ou o nosso fracasso. Não que isso não tenha uma certa verdade. Realmente, podemos nos dizer que nós somos responsáveis por nosso sucesso ou nosso fracasso. Porém, faz-se uma ressalva aqui, abre-se umas aspas, para o fato de que não é só isso que faz com que o ser humano tenha sucesso ou não. Não há aqui uma análise de um contexto social, político, econômico, cultural, familiar, todo um contexto em que o indivíduo precisa das condições básicas para se chegar a essa ideia de sucesso. Com essa ideia vendida de que nós somos empresários de nós mesmos, o trabalhador ele deixa de ser alguém que luta por direitos coletivos, né, que era a força que mantinha uma classe trabalhadora unida, e ele passa a lutar por direitos individuais, né, porque ele começa a acreditar, ele passa a lutar quando ele tem essa consciência de luta ainda. É como se não tivesse mais uma consciência de classe, como se fôssemos perdendo a nossa consciência de classe trabalhadora, a citar. Para ser clara nesse exemplo, eu vou dar um exemplo mais concreto ainda, para que entendamos como isso é nos colocado em nossa mente. Por exemplo, a ideia do empreendedorismo, né, de sermos empreendedores, cada vez mais comum em nossos tempos. Todo mundo, de alguma forma, em todas as suas áreas, vem de alguma forma, de alguma maneira, buscando ser um empreendedor. Então, o empreendedorismo é um desses fatores também, certo? Não estou levando a questão do empreendedorismo apenas numa dinâmica negativa. Não, é um recorte para mostrar que pode ser uma saída para aquele trabalhador, para aquela pessoa que não tem
suas garantias trabalhistas asseguradas. Vamos empreender então, né? Muito falado, muito usado hoje. Então, para quê? Como é que você vai se tornar um empreendedor de sucesso? Nas ideias vendidas pelo mundo neoliberal, basta você ser determinado, flexível e proativo, uma pessoa dedicada, totalmente dedicada ali à sua empresa. Com isso, teoricamente, qualquer um pode vencer. Na teoria, se você se dedicar ao máximo, se você der a sua vida, você vai vencer. Será que isso é uma garantia realmente, de fato? Essa narrativa ela esconde um problema muito sério, porque ela ignora as condições sociais e econômicas reais da realidade, vamos supor, a realidade brasileira. Mas não quer dizer que isso é só uma realidade brasileira. É uma realidade, digamos, global. O mercado passa a ser visto como a ideia de um professor. É ele que nos ensina. É ele que molda um indivíduo a ter um resultado de sucesso ou de fracasso. Vai depender de como esse aluno se comporta. Trazendo para uma comparação de sala de aula. Se for um bom aluno, se você for competente, dedicado, der a sua vida, você vai ter sucesso. Você é o único responsável por isso. Você é empresário de si mesmo. Essa é a ideia vendida pelo capitalismo, pelo neoliberalismo, pelo mundo neoliberal, certo? Então, passamos a ter um trabalhador mais solitário, pressionado, alienado, porque ele tem em si, dentro de si, uma carga muito grande, uma pressão social muito grande, no sentido de que todo o seu sucesso depende somente do seu esforço. Dependendo do seu esforço, você pode chegar aonde quiser, mas isso é só o seu esforço. Isso é uma ideia que nos é colocada de cima para baixo, essa pirâmide do poder. Só que o poder, como falei anteriormente, como é citado em tempos líquidos, esse poder não está mais totalmente nas mãos da política, por exemplo. Esse poder se estendeu para o mercado. Um mercado que gira em torno desse mundo neoliberal, desse mundo capitalista. Com isso, vai nos faltando segurança, solidariedade, consciência crítica, consciência de classe. O trabalhador é conduzido a acreditar que tudo depende apenas dele, quando na verdade ele está apenas preso às contradições estruturais do mundo capitalista. Essa ausência de apoio coletivo, de direitos sólidos, de direitos assegurados, é o que torna vulnerável e mais facilmente manipulado essa classe de trabalhadores que se veem independentes, que se veem totalmente seguros, esclarecendo que não há só pontos negativos, há pontos positivos com isso. De repente eu posso sim me tornar um profissional de muito sucesso, né, com o meu esforço, com o meu trabalho e com o contexto no qual eu vivo e faço por onde me desenvolver. Posso ser sim, me tornar um grande empreendedor, uma pessoa de muito sucesso mesmo. Mas será que todos têm as mesmas condições? Será que todos nós, enquanto trabalhadores autônomos, enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, temos as mesmas condições socioeconômicas para podermos nos tornar, sermos pessoas de muito sucesso, dependendo apenas só de nós mesmos? É uma reflexão, gente, muito profunda. Na minha dissertação do mestrado, eu fiz toda uma abordagem sobre esse assunto voltado para o mundo da educação, no contexto educacional. Porque isso é assunto que eu vou procurar falar em outro vídeo, porque dentro do contexto educacional, essa razão neoliberal já está vigorando há décadas e nós não nos atentamos para isso. Porém, isso é conteúdo para um outro vídeo, para um outro momento. E como falei, né, essa obra eu acho que li e reli
para tentar compreender e tentar entender e tentar falar sobre esse assunto que é um pouco complexo. Essa obra é considerada uma das análises mais profundas sobre o neoliberalismo. Nesse livro, os autores mostram que o neoliberalismo não é apenas uma política econômica, não é apenas um modo capitalista de fazer a sociedade se movimentar. Vai bem além disso, é uma nova racionalidade, é uma nova forma de pensar, é uma nova razão social. O mundo vai sendo conduzido a pensar dessa maneira, moldando comportamentos, subjetividades e até os afetos. Até a forma de construirmos vínculos, afetos, relações é conduzida por esse sistema. A ideia central é que o indivíduo passa a ser visto como uma empresa de si mesmo, como falei antes, vivendo numa constante competição e se responsabilizando sozinho por seu sucesso. Se o sucesso não vier e vier o fracasso, é culpa do indivíduo também. Essa lógica, ela não está apenas no mundo do trabalho, ela penetra em todas as esferas da vida. No trabalho, nós vemos essa ideia da precarização, uma exigência constante de produtividade, mas isso acontece também nas relações sociais, na questão emocional, no nosso emocional, isso atinge de alguma forma, inclusive a ansiedade, a depressão, são doenças bem, como é que se diz, que se aprofundaram mais, que estão mais presentes no contexto moderno, não que elas também não existiram em outras épocas, mas que aumentou em números altíssimos com essa loucura que é o mundo neoliberal. E aqui nos chama a atenção para o fato de que vivemos em uma era de incertezas, de instabilidades, e que a ideia de liberdade que nos é vendida, essa ideia nos é vendida, nos é apresentada como uma autonomia individual, mas na prática se traduz numa pressão permanente. Nós vivemos totalmente pressionados, inseguros, num mundo de uma competição sem fim. Todos os dias você compete, só que agora você nem compete com os outros, você compete consigo mesmo. E é uma crítica profunda à forma como o neoliberalismo coloniza nossas subjetividades. Nós somos colonizados, certo? Nós somos colonizados pelo neoliberalismo. Nós estamos agora numa servidão voluntária. Se antes nós fomos escravizados porque nós não tínhamos todos os direitos trabalhistas garantidos, e para isso houve muitas greves, muitas lutas de trabalhadores, de classes trabalhadoras, para que muitos direitos fossem conquistados. Hoje nós vivemos no mesmo processo de escravidão, só que agora uma escravidão é uma servidão voluntária. Não é mais a servidão obrigatória. Nós nos vemos na obrigação de sermos esse trabalhador ativo, que cumpra todas as metas, que não deixe nada para depois, que assim, essa loucura que é o mundo neoliberal, para que assim o capitalismo não pare de funcionar. É uma discussão complexa, é uma discussão profunda, mas é uma discussão necessária, para que passemos a rever e a entender, a buscar, a lutar, a procurar entender como realmente são nossos direitos, que direitos temos, e não engolirmos de cima para baixo uma ideia que nos é vendida, que nos é colocada sobre como só nós somos responsáveis pelo nosso sucesso. Não, gente, não. Essa é uma ideia que vem sendo vendida no mundo educacional, no contexto educacional, que o aluno ele é responsável pelo seu sucesso ou fracasso. Não que ele não seja, ele tem um certo grau de responsabilidade, mas não é só isso. É preciso que tenhamos um contexto social, cultural, econômico, familiar, que conduza, que proporcione um ambiente no qual o aluno possa, com o seu esforço, alcançar esse sucesso.
Me remeti aqui à educação por ser a minha área maior de conhecimento e por já ter estudado profundamente sobre esse assunto, mas isso está atrelado, isso está impregnado em todo o nosso contexto social. Passemos a pensar mais sobre essa questão e passamos a ver que mesmo nesse cenário de instabilidades, de incertezas, que nós possamos buscar vínculos humanos verdadeiros, solidariedade, consciência crítica e consciência coletiva, que a nossa ideia de consciência coletiva não se perca no contexto de um mundo em que nos direciona cada vez mais para a competição, que nós não esqueçamos a nossa essência coletiva, enquanto seres que vivemos e que devemos viver em coletividade, que não esqueçamos principalmente disso, de manter os nossos vínculos da forma mais saudável possível. Que não nos deixemos ser enganados por essa lógica neoliberal que faz com que passemos a trazer todo o peso do mundo sobre os nossos ombros. O sucesso não é só individual. Que fiquemos com essa lição. Ele também é coletivo. Em tempos líquidos, em tempos de incertezas, na era das incertezas, a coragem está em escolher o que nos fortalece, em construir redes de apoio, em buscar sentido além da competição. Que cada um de nós encontre, no meio dessa loucura que é esse mundo instável, pequenas ilhas de firmeza e de segurança para continuarmos vivendo da melhor forma possível. Peço que se inscreva no canal, continue comigo para discussões sobre leituras e reflexões que nos conduzam, que proporcionem um contexto de vida mais leve e mais consciente de vários assuntos que fazem parte da nossa existência.